7 de fevereiro de 2014. Allan Kardec marca outra vez e garante vitória do Palmeiras. Atacante admite ansiedade por possível convocação. Jadson e Romarinho marcam golaços. Timão vira para cima do Oeste e acaba com seca de vitórias. Com mudanças e sangue uruguaio no time, o São Paulo tenta vencer a primeira fora de casa. Hoje é dia do Santos tentar apagar a goleada sofrida no final de semana contra o Atlético de Sorocaba, na Vila Belmiro, às 7h30. E ainda, os gols pelos campeonatos estaduais. Meia Alex marca no 10º jogo da carreira. E a prisão de parte dos torcedores que invadiram o CT do Corinthians. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Com uma equipe titular modificada, o Palmeiras teve trabalho para furar a retranca do Ituano no Pacaembu. Coube ao matador Allan Kardec, sempre ele, balançar as redes e dar a vitória ao Verdão já no finalzinho do jogo. Veja o que de melhor aconteceu na narração de Osmar Garrafa. Autoriza Wilson Luiz Seneme. Estádio do Pacaembu, bola rolando para Palmeiras e Ituano. É o Paulistão na Gazeta para você. Vai chegando por ali também o Juninho, mas é o Mendieta quem vem. Não, deixou pro Juninho. Ele jogou lá para dentro, toque de cabeça, Wagner, bola vai entrar na rede. Pelo lado de fora o Wagner. Olha a bola pro Lúcio, escorregou, olha o Christian! Perdeu o tempo da bola o Lúcio, o Christian ficou cara a cara com o Praz, que fez grande defesa o Fernando Praz. Olha só, vai arriscar daí, boa jogada na esquerda pro Juninho! Pra boa defesa do Wagner. Mendieta no cruzamento, bateu fechado o primeiro pau, houve o desvio, na sobra batida Wagner! Um chute forte do Lúcio, como se fosse um atacante. De novo Wagner na defesa. Mendieta, Lúcio e Juninho. Mendieta, Lúcio, Juninho, jogada ensaiada, Lúcio, Wagner. A bola ainda passa pelo Marcelo Oliveira, que chegava. Uma paulada do Lúcio, hein? Vai mexer o Palmeiras. Tá aí, portanto, Bruno César entrando para estrear. Bruno César jogou a sobra, é do Mendieta, ainda o Mendieta para dentro da área, quem chega, o toque incrível, Marquinhos Gabriel, a bola chegou na frente dele, ele deu um toque meio estranho, ela saiu a linha de fundo, ficou com o Bruno César de frente para o gol, ele chuta forte, chamou a falta. Foi derrubado o Bruno César. Ele estava armando para bater. E vai ter expulsão, hein? Tem expulsão. Tá expulso o Denner, que já tinha cartão amarelo. Autorizado o Bruno César. Bateu, subiu demais. Linha de fundo, só tirou de meta. Olha só, chegando o Ituano com liberdade, o Praz caiu. Que é isso, Jean Carlos? Ficou na cara do Praz, teve a chance, chutou fraquinho, foi quase um recuo para o goleiro do Palmeiras. Aí autorizado o Anderson Salles para o levantamento. Bola para dentro da área, na sobra, quem chega? Olha o Praz para grande defesa no chute do Rafael Silva. Ainda Diogo procurando espaço, vai bater, ajeitou para o Juninho, levantamento, passou pelo Diogo, olha o Kardec, o gol! Gol do Palmeiras! Allan Kardec! Agora no Pacaembu, festa da torcida do Verdão, Palmeiras 1, Ituano 0. O jogo vai ficando quente. E olha só o que o Caucaia tá arrumando ali, hein? Tem 2 jogadores expulsos.
Um é o Caucaia e o outro me parece que é o Kardec. Ali na confusão, o Kardec e o Caucaia se estranharam, houve um empurra-empurra, um agarra-agarra e o Seneme não teve dúvida. O Anderson Salles mete um bico nela, corta Marcelo Oliveira. Não há tempo para mais nada. Apita Wilson Luiz Seneme. Aqui no Pacaembu, no finalzinho, Kardec marcou. E o Palmeiras venceu o Ituano 1-0. O Verdão continua invicto e o único invicto do Campeonato Paulista. Bruno, foram um pouco mais de 20 minutos, mas já quebrou aquela ansiedade e o Palmeiras estreou com vitória. Não podia ser melhor essa estreia? É verdade, né? O planejamento era esse, né? De 15 a 20 minutos. Foi conversado isso durante a semana com o Kleina, né? Já deu para quebrar o gelo, né? Voltar a estrear bem, estrear com vitória. Continuamos invicto no campeonato, né? Mas acho que o trabalho está sendo bem feito, acho que com os pés no chão a gente está no caminho certo. Então acho que agora é dar continuidade, quem sabe no próximo jogo a gente pode entrar um pouquinho mais antes, né? Vamos falar durante a semana com o Kleina e ver o que é melhor pra gente. No vestiário do Palmeiras, a vitória e a invencibilidade da equipe no Campeonato Paulista não foram o único assunto por aqui. Um dos mais explorados foi a possível convocação de Allan Kardec para a seleção brasileira. Se isso acontecer, claro que vai ficar muito feliz e não tem como não gerar uma expectativa. O que a gente fala para ele é que, se as coisas não vierem a acontecer, que ele mantenha esse nível de atuação, porque só o fato de toda essa mobilização no nome dele, o crescimento que deu para a carreira dele. Então, acho que todos nós estamos torcendo que isso aconteça, mas se não acontecer, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar maior força para ele, até porque tá merecendo isso, está fazendo o porquê ser lembrado e o que ele está fazendo dentro de campo. Eu fico tranquilo quanto a isso. Eu sei que se tiver que acontecer, será um processo natural. Acho que tem que tentar tirar o máximo assim das expectativas, tem que manter o equilíbrio emocional, sabendo que as especulações rolam, que muitas pessoas estão falando, cada vez mais dando ênfase nisso, mas eu acho que não é hora de tirar os pés do chão e nunca, né? Acho que você tem que continuar trabalhando com humildade e esperar que as coisas aconteçam naturalmente, porque é natural que um treinador esteja analisando todas as equipes. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Palmeiras faz uma campanha impecável. Ontem ganhou com um golzinho no final da partida, mas ganhou, isso que importa. A 7ª vitória da equipe de Gilson Kleina, 2 empates. Diga, o que você está reclamando aí? Qual a diferença de golzinho para golzão? Porque revela quão difícil foi. Gol é igual gravidez, não importa se é no primeiro dia, se é no 90º Mais ou menos. Quando você faz um gol no comecinho do segundo tempo, por exemplo, você tem uma maior possibilidade para administrar o jogo, para tranquilidade, para tocar a bola. Agora, quando você jogando em casa, 40 minutos, 41 minutos, a bola não entra contra um adversário que você é favorito, isso cria um sufoco danado. E aí o Palmeiras, de tanto tentar, conseguiu o gol. Claro, vale os 3 pontos em qualquer circunstância, mas a situação mostra que o Palmeiras suou para ganhar. Boa noite. Boa noite, senhor Celso Cardoso. Estava com saudade do senhor. Boa noite, Michele. Também estava com saudade da senhorita. Por onde o senhor... Não, tudo bem. Eu trabalho. Meu sinônimo é trabalho. Oscar Roberto Godoy, trabalho. Vitória, independentemente do golzinho ou do golzão, vitória difícil de ser conseguida. O time do Ituano está muito bem, jogou bem contra o Palmeiras e teve 2 oportunidades excelentes de ter marcado e saído na frente. Não conseguiu, acabou tomando um gol. Esse goleiro do Ituano joga muito, Wagner, desde a época do Paulista de Jundiaí. É goleiro para time grande, Wagner. Mas a vitória foi merecida. Parabéns para o trabalho do Gilson Kleina e principalmente também pelo trabalho que o Allan Kardec vem fazendo. Só que foi um orelhudo de ter sido expulso de bobeira, mas merecida a expulsão. Bom, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é: Felipão deve convocar Allan Kardec para a seleção brasileira, sim ou não?
Celso Cardoso. Difícil, hein? Enfim, eu gosto do futebol do Allan Kardec, acho que é um bom jogador. Mas é para a seleção? Acho que até poderia ter uma oportunidade, mas não vejo um momento para ele. Acho que tem outros jogadores que já foram testados pelo Filipão que estão um pouco mais à frente. O próprio Jô, por exemplo. Mas ele tem estrela, né? Sim, mas até aí o Jô foi utilizado na Copa das Confederações. O Fred, a gente vai mostrar hoje, marcou gol. Quer dizer, então, se seguir uma lógica, Jô e Fred serão os convocados. Agora, de repente, pode pintar uma surpresa, né? Mas, no meu entender, pelo que já apresentaram na seleção até aqui, Jô e Fred. O Allan Kardec, apesar de ter futebol para a seleção brasileira, teria que aguardar um pouco mais. Godoy, Allan Kardec? Olha, não é só o meu voto, mas é o voto do Tadal e do filho dele, o Thiago, lá da Ricói, do Marco Clérice, lá da Lupo de Araraquara. Estão todo mundo fazendo campanha para a convocação do Allan Kardec, independentemente do Jô ir ou não. Inclusive o Naum, lá da Fatal, também. Querem o Allan Kardec na seleção. Teremos, assim, uma paz espiritual, Michele. É verdade. Todos os espíritos estarão ali, né, protegendo a seleção. Bom, o resultado sai no final do programa de hoje. A gente quer saber a sua opinião. Demorou quase um mês, mas finalmente o Corinthians conseguiu acabar com a série de 6 jogos sem vitórias. Aleluia! Comandado pelo meia Jadson. Não do Jadson, só o Jadson. O Timão venceu o Oeste de virada e deu tempo na crise. Veja os gols. Oeste e Corinthians se enfrentaram ontem em São José do Rio Preto. Logo aos 2 minutos, Lelê abriu o placar para o time do interior. Ainda na etapa inicial, Jadson deu um belo passe para Romarinho, deixar tudo empatado. Também na primeira etapa, o novo camisa 10 da Fiel foi quem decidiu o jogo nesse chute do meio da rua. Primeiro gol de Jadson com a camisa do Timão. Final, Oeste 1, Corinthians 2. Quando nós chegamos no estádio hoje, nós fomos recebidos de forma maravilhosa pelo torcedor. O ônibus passou ao lado da fila dos torcedores que estavam entrando no estádio. O carinho foi muito grande e isso influencia nos jogadores, né? A equipe teve muita postura, teve muita imposição, teve uma resposta firme, forte para poder virar o jogo e a gente está muito contente. Eu disse isso aos jogadores, a gente precisava passar por algumas coisas que passamos e sabemos da importância do resultado e falei depois de domingo que de agora para frente o campeonato era outro. O Jadson é exatamente esse jogador que está sendo, sempre foi, pelo menos comigo sempre foi. E o futebol tem esses caprichos, né? Às vezes você está no lugar, não está tão contente, não está sendo tão aproveitado, então cai a motivação e você relaxa um pouco individualmente. E se relaxar aí não tem condição de responder com o futebol, porque hoje o futebol está muito forte em termos de competição, exige tudo fisicamente do atleta. E a mudança de ambiente fez bem a ele, abriu novas perspectivas e a gente é que está mais contente do que ele. O Oeste é lanterna do grupo dele, não tem jogado em casa, joga só fora. O estádio do Oeste está interditado por falta de alvará e foi um adversário difícil para o Corinthians. Não porque o Oeste esteja bem ou tenha jogado tão bem, é que o Corinthians ainda não está jogando aquilo que tem condições de jogar. 2 belos gols individuais, né, da habilidade e da qualidade do chute do Romarinho e do Jadson. O Sassá depois teve a oportunidade de empatar, não empatou, mas o Corinthians ainda não é aquele Corinthians, mesmo ganhando lá em São José do Rio Preto, com a presença do Carlos Rosa lá torcendo para o Corinthians, maior construtor de parada de taipas, o Almeida, o Jair Bilac, o pessoal de Mirassol, tudo lá no estádio do América, né?
o Corinthians ainda não está rendendo aquilo que tem condições de render. E o Mano, cara, o Mano, seu Pascoal, o Mano enchendo o saco da arbitragem. Pô, em vez de cuidar do time, orientar o time, fica reclamando da arbitragem, só perturbando a arbitragem. Quando o árbitro é fraco, igual esse Luiz Martinúcio aí, o time tem que se adaptar à ruindade da arbitragem e não ficar atrapalhando ainda mais o juiz, né? O seu Mano Menezes. O senhor ganha, não é para ficar enchendo o saco do árbitro, o senhor ganha para orientar o time. Então trata de orientar o time. O senhor tá muito nervosinho, viu, seu Mano? Você também, Celso, você tá meio derrubado, hein? Meio derrubado hoje? Você tá meio derrubado hoje. O que aconteceu? Ele tá meio deprimido, você tá triste. Você tá meio derrubado. Eu não vou pegar no seu pé. Você tá assim meio desminiguido, você entendeu? Desminiguido. Desminiguido. Só come temaki? Desminiguido. Você tá acabadinho hoje. O que você andou agora? O que aconteceu? Tá vendo? Você torceu muito? Esses são os meus amigos que só botam a gente pra cima. Não, mas queremos te motivar. O Mojimirim ficou no empate com 15 Piracicaba. É por isso? Empate. Mais ou menos. Deixa eu falar uma coisa. Fique à vontade. Celso, fica à vontade. Perdi. Não, fica à vontade. Faz de conta que o programa é seu, Celso. Fica à vontade. Vou fazer de conta então. Isso. Deixa eu te falar. Fica à vontade. O Corinthians, eu concordo com você, ainda não é aquele Corinthians que a gente espera. Não foi o Corinthians que a gente viu contra o Palmeiras. Aquele Corinthians foi melhor do que ontem. Mas tomar um gol aos 2 minutos também dá para perceber que deixou os nervos dos jogadores do Corinthians em frangalhos. Demorou para o time assimilar tal. E aí surgiu o Jadson. Quer dizer, o Jadson parece que ele joga no Corinthians há muito tempo. Então, ainda não está na melhor forma, mas ele se sente em casa. Vestiu a 10 sem qualquer peso, deu um toque de calcanhar lindo para o gol de empate do Romarinho. O Romarinho também, que agora definitivamente resgatou o prestígio com a fiel torcida. Olha, lá perto de Palestina, né? Que ele é de Palestina, ali perto de Palestina. Já é artilheiro do time com 3 gols. Aqueles fluidos assim, a família ali torcendo, a família do Balai. Ele teve um mérito fazendo a finta, dando aquele chute preciso. Apontou com um desviozinho, é verdade. E o Jadson depois foi coroado com um golaço. O Jadson vai dar jogo no Corinthians. Aliás, já deu. Já é outro time graças à presença do camisa 10. Mais 3 partidas deram sequência à 9ª rodada do Paulistão. Em Penápolis, o penapolense venceu a Portuguesa por 2-1 e vai fechar a rodada na liderança do Grupo A. Confira os outros gols. Audax Osasco e Bragantino se enfrentaram no estádio José Liberati e os donos da casa levaram a melhor. 1-0, gol de Didi aos 7 minutos do segundo tempo. Ponte Preta e Linense jogaram no Moisés Lucarelli e Bruno Silva, aos 31 do primeiro tempo, deu a vitória macaca. O time de Campinas é o vice-líder do Grupo C. A rede balançou também nos principais estaduais do Brasil. No Campeonato Carioca, Fred marcou e garantiu a vitória e a liderança do Fluminense na competição. Em Minas, teve goleada do Atlético Mineiro e vitória do líder Cruzeiro. Na festa do 10º jogo do meia Alex, o Coritiba venceu. Veja os gols. No Paraná, jogo de número 1000 do meia Alex. O jogador foi homenageado antes da partida e quis o destino que o único gol da vitória do Coxa diante do J. Malucelli fosse dele. De pênalti e com a categoria de sempre, Alex marcou e garantiu os 3 pontos à equipe alviverde. No Rio Grande do Sul, o Grêmio visitou o Caxias e Zé Roberto fez 1-0 para o tricolor gaúcho. 3 minutos depois, Júlio Madureira, de cabeça, deixou tudo igual, 1-1. A virada do Caxias também veio de cabeça, agora com um baiano. Ainda na primeira etapa, Barcos foi cruzar e acabou encobrindo o goleiro, 2-2. E no segundo tempo, lançamento do goleiro Busato, a zaga falhou, mas lá estava Barcos para dar a vitória ao Grêmio, 3-2. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro atropelou o URT fora de casa por 5-0. André, 2 vezes. Ed Carlos, Michel e Guilherme fizeram os gols do jogo. O Galo segue a campanha de recuperação no campeonato e agora ocupa a 5ª colocação com 8 pontos, 6 abaixo do líder Cruzeiro. E falando na Raposa, William foi o dono da partida contra o Guarani. Ele marcou o primeiro logo aos 4 minutos de jogo e o segundo aos 24 da etapa final. A vitória colocou a equipe na liderança do campeonato, 1 ponto à frente do vice-líder Boa Esporte. No Rio de Janeiro, o Vasco visitou o Bangu no péssimo estádio de Moça Bonita e abriu o placar com Tales.
9 minutos depois, Montoya fez boa jogada e definiu o marcador. Bangu 0, Vasco 2. O Fluminense foi até Macaé e, finalmente, o jejum de gols do atacante Fred acabou. De cabeça, ele marcou o único gol do jogo e assegurou o tricolor na ponta da tabela com 22 pontos. Com a mesma pontuação está o Flamengo, só que a equipe rubro-negra perde para o Flu nos critérios de desempate. Diante do Madureira, Leozão contra Inegueba marcaram ainda no primeiro tempo para o Mengo e definiram o placar. Final 2-0. A Libertadores teve 3 jogos disputados pela segunda rodada. Veja os gols. Pelo grupo 3, o O'Higgins do Chile passou pelo Deportivo Cali da Colômbia por 1-0, gol de Opaso aos 38 do segundo tempo. Já no grupo 5 do Cruzeiro, o Real Garcilaso do Peru até que começou bem contra o Defensor do Uruguai. Rumua fez 1-0. Mas depois disso, a equipe da casa acordou e marcou com o Correa ainda no primeiro tempo. G2 marcou da virada no início da segunda etapa. E Oliveira marcou mais 2, fechando o placar, 4-1. E no grupo 7, o do Flamengo, Bolívar e León do México empataram por 1-1 na altitude boliviana. Bozelli fez para os mexicanos e Ferreira, já na etapa final, marcou para o time da casa. Segunda-feira, este será o dia em que o mistério acabará e Felipão anunciará os últimos convocados para o amistoso com a África do Sul no início de março. Em entrevista coletiva, ontem em Florianópolis, no evento da FIFA com os representantes das seleções, o técnico avisou que ainda não fechou a lista. O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, esteve ontem em Florianópolis, no congresso com outros técnicos de diversos países que vão participar da Copa do Mundo. O treinador afirmou que ainda não definiu os 3 jogadores que vai convocar para completar o time, que vai enfrentar a África do Sul, em amistoso no próximo dia 5 de março. Por isso, para você que eu continuar observando a atuação de 3, 4 jogadores e também, dependendo dessas atuações, se eu levaria os 2 jogadores do time ou não, mas continuo observando. Tem rodada no domingo, sábado e domingo, e aí na segunda-feira eu defino para vocês quem posso levar. O comandante do time canarinho também relembrou a Copa de 50. Eles são os precursores dos 5 títulos. Então o que a gente tem que valorizar é que aqueles jogadores chegaram, fizeram a história do Brasil. Depois nós fomos pegando carona. E nós vamos chegar no final através daquilo que foi feito em 50 e tomara que nós estejamos novamente na final do Maracanã, relembrando os 50. E foi maravilhoso, foi fantástico. É isso que eu quero que os brasileiros relembrem, é isso que eu quero que os brasileiros guardem e participem junto conosco para esse final, para esse Mundial. E hoje eu posso te dizer, nós temos condições de ser campeões. Felipão afirmou que está concentrado em treinar a equipe brasileira e não na infraestrutura do torneio. O meu envolvimento tem que ser técnico, seleção brasileira, jogadores, me preocupar com isso. Outras coisas tem que se preocupar quem está nessa área que não é a minha área. Você pode achar que o Felipão está se esquivando, que não está sendo engajado, mas o papel dele mesmo, ele tem uma outra responsabilidade. É melhor ele não entrar em dividida nesse quesito aí. Não, porque... e tira o foco da parte dele. Cabe a ele levar a seleção à conquista do Mundial. Ponto. Então ele não pode criar ruído. Ele tem que manter o foco. Isso faz parte do papel dele como comandante, como chefe. Agora, nós não temos compromisso com a seleção brasileira, exatamente com a Copa do Mundo. A gente noticia, avalia, discute, reflete e veja só. O legado da Copa do Mundo, tem muita gente que vê com excesso de patriotismo e não gosta do que a gente fala, mas são dados jornalísticos. Eram previstas, Michele, 260 obras de ordem de mobilidade urbana no país. Visando a Copa do Mundo, aproximadamente 40. A gente está há 4 meses da Copa do Mundo. Você sabe quantas estão prontas? 7. 7 de um universo de 260 e 40 voltadas para a Copa do Mundo. A gente está falando de mobilidade urbana.
Ora, se o pretexto para investimento público na organização de Mundial era justamente o legado, o que vai ficar para nós? Conta, a dívida. Alguém vai falar assim, os estádios, as arenas, para quem gosta de futebol, tudo bem. Mas para quem não gosta de futebol e dinheiro público, não é só de quem gosta de futebol. Dinheiro público é o meu, é o seu, é o dela. Dinheiro que sai do salário, que sai das empresas para o caixa do governo. Então, é dinheiro de todo mundo. Aí não adianta o Ronaldo falar, mas não se faz Copa do Mundo com hospitais. Mas se faz cidadania com hospitais, se faz cidadania com mobilidade urbana. E esse era o grande pretexto. Olha, e praticamente nada aconteceu. Tudo isso é muito triste. Copa do Mundo eu adoro, vou curtir o Mundial, mas como cidadão estou deveras decepcionado. E tenho certeza que boa parte que está em casa também está. Maravilhoso, Celso. Lindo, lindo o que você falou. Acho que eu nunca vi você falar tão bem na minha vida. Parabéns. Se fosse embaixo. O Márcio Bernardes, lá da Transamérica, diria: parabéns. Uau! Uau, o Celso arrasou, gente. Ele estava concentrado, por isso que ele estava quietinho hoje no começo do programa. Ele estava pensando tudo isso que ele ia falar. Olha, depois da... E parece que até um estádio que vai virar presídio. Será que é verdade isso? Já foi cogitado na Amazônia. Brincando. Vai prender as autoridades lá. Olha, depois da reabertura do Beira-Rio na vitória do Internacional por 4-0 diante do Caxias no final de semana, o novo estádio recebeu nesta quinta-feira a presidente Dilma Rousseff, vestida de vermelho. Cadê a Dilma? E acompanhada do secretário-geral da FIFA, Jerome Valk. Tá lá naquela arquibancada. Tô vendo ela ali, ó. Ela conheceu as instalações do Estádio Gaúcho na Copa do Mundo, bateu uma bola com o capitão e camisa 10 da equipe colorada da Alessandro. Olha ela de vermelho ali. E depois deixou o local sem falar com a imprensa, porque ela não é boba, né? O evento contou com a presença de várias autoridades, entre elas o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, o ministro do... Olha, vermelho é a cor do uniforme do pessoal. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e o ex-jogador Ronaldo, dirigente do comitê organizador local. Mas ouse usar no campo do Internacional outra coisa. Azul, já pensou ela vai de azul? Ia ser uma beleza. Né? Aí ela não sai dela. Ela está no discurso dela, a gente está no ano eleitoral, não podemos esquecer isso. Isso vale para a situação e oposição. Cada um tem os seus interesses, mas o discurso dela é que essa vai ser a Copa das Copas. Para quem assistir pela televisão, para quem assistir no estádio, conseguir chegar, obviamente, claro, talvez seja mesmo. Aliás, os franceses querem saber, e o Papito também, americano, que está aqui no Brasil, sendo recepcionado pela família Vieira, lá, o André, o Fernando, o Vieirão, o Leandro. Aliás, tem corrida de kart hoje, eu não vou poder ir, que eu vou jantar com meu filho, Oscar. Mas os franceses e o Papito querem saber o seguinte: se o Brasil é o país do futebol, por que a vovó Dilma vai colocar o exército na rua durante a Copa? Ela falou mesmo que não vai hesitar. É para o exército enfrentar os brasileiros? Os cidadãos. A situação política na Ucrânia desfalcará a delegação que está em Sochi, na Rússia, para a disputa dos Jogos Olímpicos de Inverno. Alguns atletas ucranianos avisaram hoje o Comitê Olímpico do país e o Comitê Olímpico Internacional que voltarão a Kiev, capital do país, devido à onda de protestos violentos que deixou dezenas de mortos e centenas de feridos nos últimos dias. Não foram divulgados a quantidade, os nomes e as modalidades dos atletas que deixaram a competição. O Comitê Olímpico Ucraniano, presidido pelo ex-saltador Sergei Bubka, se manifestou dizendo que respeita os atletas que desistiram da Olimpíada, mas que acredita que a melhor forma de demonstrar solidariedade às vítimas é continuar representando a Ucrânia. Na Vila Olímpica, houve 1 minuto de silêncio e alguns atletas ucranianos colocaram faixas pretas ao lado das bandeiras do país nas janelas dos alojamentos. E amanhã tem a 5ª edição da Super Mesa Esportiva, o nosso Hangout do Google Plus da TV Gazeta. O Hangout é um bate-papo, né? A escalação de amanhã está caprichada comigo, Chico Lang, Anitta... Mas se é um bate-papo, por que chama Hangout? Porque é como o Google chama esse evento. Lá no interior é um regaço. É isso aí. E vai estar o Jonas Campos, o repórter, e o editor Montanha, que já viajou para o Japão para acompanhar o Corinthians. Vai ser demais e você pode acompanhar esse bate-papo transmitido ao vivo pela internet. O endereço para acompanhar é google.com/mais TV Gazeta.
A transmissão começa às 1 da tarde, a gente te espera. Quero mandar um beijão com jeito carinhoso para a dupla Jades e Jadson. Um beijo. Uau. E para o empresário deles, o Ninho, que mandou um super kit com CDs, DVDs para a nossa equipe do esporte. Aliás, está aqui o seu, Godoy. Obrigado. Passa para o Celso Cardoso, CD e DVD do Jades e Jadson. Muito obrigado. Ouvi todo o CD, lindo, amei. Jeito carinhoso, claro, Planos Impossíveis, a releitura da música da Pitty, o Celso vai gostar. Enfim, maravilhoso. E nós estaremos dando também para os nossos telespectadores do Mesa Redonda em breve Como os chama CDs. Qual que é aquela música que molha lá? Do Jeito Carinhoso? É essa? É. Ah, e eu quero mandar um beijo pro Dr. Guido Aquino Júnior, do Hospital SEMA, que hoje me recebeu, fez exame de vista em mim, tá tudo ótimo. Dr. Guido, um abraço para você, muito obrigada pela sua atenção. E ó, galera santista, daqui a pouquinho às 7h30 tem Santos e Atlético Sorocaba na Vila Belmiro. O repórter Felipe Boril esteve no CT Rei Pelé acompanhando o último treino do Peixe. Hoje é dia do Santos apagar da memória a goleada que sofreu no final de semana. Na verdade, já esqueceu faz tempo, né, Osvaldo? Assim como eu esqueci as goleadas, eu esqueci a última derrota também. Nós temos que pensar, nós continuamos liderando a nossa chave, temos pretensões muito otimistas quanto à nossa classificação no campeonato. Na noite desta quinta-feira, recebe na Vila Belmiro o Atlético de Sorocaba. Mais um time daqueles que joga fora de casa, fechadinho, priorizando o contra-ataque. A gente sabe que quem vem aqui jogar com o Santos na Vila, e acho que com exceção do Corinthians, os outros vieram sempre com propostas mais defensivas, a gente sabe o que a gente vai encarar. E eu tenho repetido isso muito com os jogadores, né? Então nós temos que ter tranquilidade, procurar usar o que a gente tem de bom, de positivo, para forçar o adversário a cada vez mais a nos ceder os gols para que a gente possa vencer a partida. Aqui no Santos não tem essa de mistério. Osvaldo de Oliveira já fala logo quem vai entrar no lugar de Gustavo Henrique e Alan Santos, que estão suspensos. No mesmo time entram o Jubal no lugar do Gustavo e o Leandrinho no lugar do Alan por causa dos cartões. Já que esse pessoal vai entrar no time titular, um em especial não pode sair e nem ir embora do Santos. Cícero já teve chance de seguir para o exterior, mas o professor Osvaldo não deixou. Eu gosto muito de contar com o Cícero aqui. Já disse a ele, e não escondo isso de ninguém, que quero muito que ele fique. Eu tenho procurado interferir muito para isso e acho que até o momento eu tenho conseguido. Não sei o que vai acontecer com as próximas avalanches que virão por aí. E outro que Osvaldo de Oliveira torce pelo sucesso é o atacante Leandro Damião. Já são 3 jogos e nada de marcar gols. A pressão existe, mas pode ser superada hoje, na Vila Belmiro. Nesta quarta-feira, o canal Acaba Sport TV levou ao ar uma reportagem sobre a negociação de Neymar com o Barcelona, em que representantes do Grupo DIS e o presidente licenciado do Peixe, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, faziam duras críticas e questionavam o caráter do pai do atacante, que, segundo a equipe do canal, não quis falar com a reportagem. A resposta foi dada por Neymar em uma rede social e veio com a mesma dureza das palavras dos dirigentes. O craque escreveu: "Mais uma vez estou tomando a liberdade de falar em um assunto que já passou dos limites. Hoje eu entendo o meu irmão Paulo Henrique Ganso de não ter ficado no Santos. Não foi porque ele não gostava mais do clube nem queria jogar no Santos. Foi sim por causa da diretoria. Sempre respeitei todos eles e fui muito profissional. Estou totalmente decepcionado com o ex-presidente Laor e o atual Odílio, principalmente o Laor, que sempre tratei com o maior carinho e admiração. Hoje, se foi tudo com o que ele disse a respeito do meu pai. Tô de saco cheio dessa balela, tá enchendo o saco tanta falação. Se ele pensou que meu pai era burro, se enganou muito. Sou fã e continuo sendo do meu pai por ter me colocado onde estou. E se ele ganhou milhões, qual o problema? Ele trabalhou e não ficou esperando nada cair do céu. Agora deu, né? Desculpa a torcida santista, mas não vai ser por causa de 2 ou mais pessoas que o meu carinho pelo Santos Futebol Clube vai mudar."
Bom, mas a situação do Neymar ela é delicada, do Barcelona também. A Justiça já entrou com um pedido de uma ação contra o Barcelona, porque os contratos que foram feitos com o Neymar desde 2011 não foram revelados para a Receita Espanhola. Então, de acordo com a promotoria na Espanha, os criados eles foram feitos de tal maneira para bular o fisco. Então, o Neymar ou o Barcelona o Barcelona estaria devendo cerca de 9 milhões de euros dos 38 milhões que o Neymar recebeu. E o Neymar também pode ser investigado para saber se ele fraudou a Receita ou se ele deixou de declarar, porque a Justiça entende que, ou especula, que ele deveria ter pago impostos já em 2011, quando recebeu aquele montante do Barcelona, mesmo não sendo residente. Então, pode sobrar também para o Neymar, de acordo com a imprensa espanhola. 3 jogos fora de casa e nenhum ponto conquistado. Este é o saldo do São Paulo, que tenta logo mais às 9 horas da noite a primeira vitória como visitante diante do São Bernardo no ABC. Confira as informações do Tricolor com Alexandre Silvestre. O São Paulo terá mudanças para tentar vencer a primeira fora de casa nesse Paulistão. O Tricolor perdeu 3 de 3 partidas. Bragantino, Palmeiras e Ponte Preta. Só marcou um golzinho como visitante. Sofreu meia dúzia. Muricy sabe que o time precisa melhorar muito mais do que isso aí. Álvaro Pereira que o diga. Temos a obrigação de vencer para recuperar a primeira posição, que é a obrigação. Para o jogo dessa noite no ABC contra o São Bernardo, o Wellington tá fora. O garoto Evandro, 17 aninhos, pode pintar como novidade no ataque do Tricolor, junto com Luiz Fabiano e Pabon. Um jovem que ele está fazendo bem, que quando entrou lo fez bem, e está agora atuando também na seleção sub-20, e tem grande projeção, e bom, isso depois se joga ou não joga, seria o professor, não? Quem escala é o Muricy. Rodrigo Caio volta da automática e é bem provável que seja colocado no meio de campo como volante. Sendo assim, Roger Carvalho continuaria na zaga. E o Álvaro Pereira, que retornou da suspensão pelo 3º cartão amarelo, está garantido na lateral esquerda e promete adequar o estilo uruguaio às arbitragens brasileiras. Não é isso, Cabrão? E vice-versa. Penso que uno não pode mudar a maneira de jogar um dia por outro. Uno joga assim, mas tem que ter cuidado, obviamente. Mas depois que uno é adaptado aqui e já sabem como uno joga, acho que também eles têm que adaptar-se como é uno, não? Dentro do campo, que não é malintencionado, que não quer jogar para magoar a um rival. A personalidade marcante do Álvaro Pereira, que pretende reconquistar o espaço dele também na Celeste Olímpica, pode contribuir psicologicamente no São Paulo, contaminando de uma forma positiva Pato e Ganso. Atletas que talvez precisem jogar bola com mais garra, mais vontade, mais raça, dando mais sangue em campo, assim como costumam fazer os uruguaios. Eu quero o melhor para ele. Porque se a ele vai bem, a mim também me vai ir bem. Eu não penso como a lo melhor como um boxeador ou como um tenista, não. Eu penso como um de 25. Mas sim pode ajudar a melhorar dia a dia, tanto eles a mim como eu a eles. E se o Alexandre Pato, especificamente, não foi bem no Corinthians, o gringo não tá nem aí. Eu ainda não vi jogar comigo. Nunca viu ele jogar? Não, ele jogou para outro time. Ele agora joga comigo e para mim agora jogar em São Paulo é o melhor do mundo. E tem que defender, meu companheiro vai defender a morte. O que fiz no passado, eu não sei, não conta. Conta o que faz no presente e o que pode fazer no futuro. Mas o que fiz no passado, para mim, não tem valor. Voltamos a falar do Corinthians com a sensação de missão cumprida depois da vitória diante do Oeste por 2-1 em São José do Rio Preto, terra do Godoy. Os jogadores desembarcaram esta tarde e já começam a pensar no jogo do próximo sábado contra o Rio Claro, no Pacaembu. Veja como foi a chegada do timão. A equipe do Corinthians desembarcou aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, depois da vitória na noite desta quarta-feira. Quebrou o jejum de 6 rodadas sem vencer no Paulistão. Permanece em situação complicada no torneio regional. Mesmo assim, a pressão que os jogadores vinham sentindo parece ter ido embora.
No jogo do Palmeiras a gente fez um bom jogo. Nesse jogo contra o Oeste também acho que a equipe se superou, conseguiu fazer o resultado que era o que importava para nós. Então acho que a equipe está de parabéns, está crescendo aí de produção, era isso que o Mano queria, então a gente tem que continuar dessa forma. A gente está melhorando a cada jogo, a gente não foi bem nos primeiros jogos, 4 jogos com uma derrota, mas a gente agora está voltando. Depois do jogo do Palmeiras a gente se animou, agora é dar continuidade no trabalho que está sendo bem feito. A artilharia do Corinthians parece ter voltado à mira. Foram 2 precisas bombas de fora da área. E Romarinho já elegeu qual gol foi mais bonito. Acho que foi o meu, né? O já também foi um belo gol. O Corinthians volta a campo neste sábado, diante do Rio Claro, às 9 da noite no Pacaembu. E o técnico Mano Menezes contará com o retorno de Guilherme, que estava suspenso e ficou de fora da partida de quarta. Emerson Sheik, que passou por uma cirurgia leve, também ficará à disposição. A equipe tem que jogar dessa mesma maneira aí, eu acho que todo mundo se dedicando ao máximo, eu acho que a gente tem tudo para conseguir a vitória nesse sábado. Eu acho que se jogar dessa maneira, todo mundo se entregando dentro de campo, acho que a gente tem tudo para conseguir a vitória. A gente sabe que é muito corrida, agora no jogo agora não dá tempo nem. Amanhã a gente já concentra de novo. É isso, o Paulista é assim, a gente tem que descansar agora para o próximo jogo. Descansar e ficar fora do próximo jogo ou não? Pode ser poupado? Não, ser poupado jamais. Só se ele quiser, né? Mas eu tô bem. Hoje, a Polícia Civil de São Paulo colocou em ação a Operação Hooligans, que cumpriu 5 mandados de prisão e outros 6 de busca e apreensão contra torcedores que invadiram o centro de treinamento do Corinthians no dia 1º de fevereiro. Documentos, computadores e dinheiro foram apreendidos e 13 torcedores detidos para averiguação, sendo que 3 ficaram presos, 2 pela invasão ao CT e outro por posse ilegal de armas, drogas e explosivos. Deixar bastante claro que todo esse trabalho foi desencadeado em razão de uma petição formulada pelo presidente do Corinthians. Hoje foram cumpridos 11 mandados de busca. A gente conseguiu prender 2 pessoas envolvidas na invasão do centro de treinamento e foi preso uma pessoa em flagrante. Foi desencadeada uma operação hooligan aqui pelo Departamento de Proteção à Pessoa. A gente conseguiu cumprir 4 mandados de buscas, 2 na sede da Gaviões e 1 na Pavilhão 9 e 1 na Camisa 12. Foram encontrados, segundo a polícia, dólares na torcida organizada e vai ter uma investigação para saber a procedência desse dinheiro que lá estava. Portanto, a gente que cobrava tanto uma ação da justiça, uma ação da justiça, finalmente parece que ela está acontecendo. Principalmente uma ação da polícia, né? Porque claro. A justiça agora vai facilitar, porque sempre a justiça, de acordo com a fragilidade das nossas leis, acaba facilitando. Isso é bandidagem. Bandidagem tem que ser pau neles, no rigor da lei. Depois da vitória sobre o Ituano, o Palmeiras voltou aos treinos agora à tarde. Teve reforço que já estava no elenco vestindo pela primeira vez a camisa do Verdão. Luiz Henrique Curian tem as informações. Alô, Michele, para você que gosta de horóscopo, mais um virginiano para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Trata-se do Bruninho, nasceu em 18 de setembro de... 1992. A gente tem que perguntar, porque outro dia apareceu um menino lá na Itália de 17 anos, que eu não sei, eu vou fazer 12. Bruninho, você chega da Portuguesa, falou com carinho do time que te revelou, disse que não quer entrar nessa história de presidente que sabia ou não sabia da questão do Everton, mas que deixou algum dinheiro lá para poder vir para o Palmeiras mais cedo. Fiz um acordo lá, cheguei em um acordo lá, achei que era importante vir para cá agora, poder ajudar aqui, poder disputar o campeonato aqui já. E resolvi essa parte, eu prefiro esquecer essa parte aí. Sinal que dinheiro não está faltando, agora você não fala muito alto, não, que pode pedir algum emprestado para você, viu? Não, que nada, que isso, pelo contrário. Bruninho, se precisar, o Gilson Klein de você domingo contra o Botafogo, já dá, mas parece que você está fazendo um reforço muscular ainda. Tô fazendo um reforço muscular na coxa. Vou participar do jogo treino agora, que vai começar já. Então, vamos ver. Dependendo da movimentação aí, eu já posso estar escalado. Você jogou apenas 3 partidas com a Portuguesa e essa história de ser o 7º jogador para a posição. É o 11º reforço, mas é o 7º da posição. Você joga de primeiro volante, mas joga também de segundo volante. O antigo 5, o antigo 8, né? Jogo de segundo, mas também atuo de primeiro. Não tem problema nenhum.
Mas no caso de ter 7 ou 8 na posição, acho que com bastante humildade, como eu falei, respeitando todo mundo, procurando fazer meu trabalho, eu acho que eu posso sim ter uma oportunidade. É aquela história, tem 3 camisas, 5, 8, 10, jogou pra cima, que você pegar, eu vou. Ah, que pegar, eu tô aí. Boa sorte no Palmeiras, seja muito feliz aqui nesse ano centenário, que é uma aposta sua, e pra alegria da sua mãe, que você falou, é palmeirense desde pequenininha, quando eu vi o Palmeiras, tá chorando de alegria até hoje. Manda um beijo pra ela e aproveitar. Como é que ela chama? Maria da Glória. Maria da Glória. É isso aí, um beijo pra ela, um beijo à mãe. Então faz um beijo, mãe. Beijo, mãe. Ah, que delícia. José da Silva e Osmar Menezes contando as imagens aqui. Eu, Luiz Henrique Gurian, falei do Palmeiras para a TV Gazeta. Beijo na Maria da Glória, fina enquete, Allan Kardec na seleção. Não, 52% dos votos. Beijo e até amanhã. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau!